Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e estou muito contente de estar aqui hoje com Marcos Lucena, músico, cantor, compositor, radialista, poeta, sabe tudo de música nordestina e vem aqui conversar com a gente sobre muitas coisas, mas também sobre o fato de que o forró virou patrimônio cultural imaterial, num momento muito importante para a cultura brasileira resistir. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Regina Zappa. Boa tarde, teleouvintes da Estação Sabiá. Para mim é uma honra muito grande estar nesse grande canal, nesse espaço que fala com os brasileiros mais conscientes. Com certeza. É isso aí. O Lucena é conhecido também como cantador dos quatro cantos e vai receber o título de cidadão exuense. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Vamos falar de você, da sua trajetória. Mas vamos começar falando. Eu queria te perguntar qual é a importância desse reconhecimento do forró como um patrimônio cultural imaterial para o país, né? Regina, a gente já sabe que, do ponto de vista formal, do ponto de vista da popularidade do forró, nós já somos, há muito tempo, patrimônio cultural imaterial e material também do nosso país. Mas, do ponto de vista das políticas públicas, quando um bem cultural é tombado, é transformado em patrimônio, ajuda no futuro, e nós queremos que no futuro o Brasil volte a ter governos que se preocupem com a cultura. Isso vai ajudar que políticas públicas possam ser formuladas para que um bem que já é um patrimônio do nosso povo possa ser também alavancado pelos governos populares que nós esperamos ter doravante. Lucena, a gente estava conversando antes sobre essa falta de reconhecimento dentro do próprio Brasil, né, da música nordestina e do forró. Me fala um pouco disso e me fala em que pé que a gente está hoje em relação a essa música tão importante. O forró, ele é um ritmo, não existe o forró, né, o ritmo forró. O que nós chamamos de forró é como se fosse um abrigo, é como se fosse uma cobertura. Guarda-chuva. Onde dentro dessa cobertura a gente coloca o chachado, o baião, o xota, o arrastapé e muitos outros ritmos, a maioria deles popularizados por Luiz Gonzaga e outros grandes artistas, depois da partida do seu Luiz, passaram a até modernizar esses estilos de música. É uma música que resiste porque nós temos uma coisa chamada Festas Juninas, que é uma das maiores festas populares desse país. Ou seja, enquanto o Carnaval, que é uma festa maravilhosa, ele dura 3 dias, né? Se estica mais o Carnaval, mas a festa junina, ela dura um mês aqui no Nordeste. Ela começa no início do mês de junho, com as festas dos Três Santos, com Santo Antônio, que é dia 13 de junho, vai para o São João, que é dia 24, São Pedro, 29. Então, nós temos um mês inteiro de festas no Nordeste, onde o forró tem que ser pautado, onde a música nordestina tem que ser pautada. E aí, no Sudeste, que eu moro aí há 44 anos no Rio de Janeiro, né, sou cidadão carioca, cidadão fluminense, estou vindo ganhar o título aqui de cidadão exuense na terra do Gonzaga. Aí, as nossas festas juninas, elas vão até setembro. Nós temos festas julinas, agostinas e até setembrinas. Eu dirigi a Feira de São Cristóvão aí durante 6 anos, que é o maior point de visitação pública do Rio de Janeiro. Nós temos mais público na Feira de São Cristóvão do que em qualquer outro cartão postal do Rio, né? E aí a gente faz uma festa junina que começa em maio e vai terminar em setembro, com a feira cheia de gente. Então o forró é vivo. O que nós temos, aí sim, pautar os grandes veículos de comunicação com o forró. Lá atrás, no início desse processo de tombamento, que já dura muito tempo,
o processo de tombamento ele começa em 2011, com a dona Joana Alves. Eu queria que você contasse para a gente esse processo, como é que foi. Isso. A dona Joana Alves é uma guerreira, daqui de João Pessoa, tanto que a festa, a solenidade, acontecerá dia 13, segunda-feira que vem, aniversário de Gonzagão, lá em João Pessoa. Por quê? O start, onde foi startado para que o forró se transformasse em patrimônio, foi a cidade de João Pessoa, através da dona Joana Alves e uma entidade chamada Balaio do Nordeste. Isso em 2011. De lá para cá foi muita luta. Nós atravessamos aí momentos em que muitos parlamentares à esquerda ajudaram a gente. A própria governadora do Rio Grande do Norte, hoje a Fátima Bezerra, na época ela era senadora e ela era presidente da Comissão de Cultura do Senado, ela ajudou, votou ali emenda ao orçamento, porque é muito difícil tomar um bem cultural. É caro, é muito caro. Eu tenho que falar isso para as pessoas que estão vindo entender como é difícil. Eu já passei por 2 processos de tombamento de bens, porque eu sou também da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, fui diretor cultural da academia, e nós lutamos para o cordel se tornar patrimônio. Foram também mais de 10 anos de muita luta, tombamos o cordel, agora nós estamos tombando o forró. É muito difícil, tem que se chegar onde tem pessoas que trabalham com esse tipo de bem, procurar as cadeias, né, produtivas, filmar, gravar depoimento, trazer pessoas de um lugar para outro. E a gente só pode dizer uma coisa: tem que ter muita garra, e especialmente num momento como esse que a gente está passando, que é um momento difícil, agradecer que esse processo foi startado lá atrás e chegou a hora, e nós estamos muito felizes em poder, dia 13, estar chegando em João Pessoa, que a cidade que vai receber todos os forrozeiros do Brasil. São 14 estados onde o forró é forte, são os 9 estados nordestinos, mais os estados que têm imigração, como é o caso do Rio, São Paulo, como é o caso do Distrito Federal. Nós temos outros estados, até no sul do Brasil, a gente tem cidades como Maringá, Londrina, onde os nordestinos foram ali na época são cidades novas. Os nordestinos trabalharam tanto na construção dessas cidades, quanto trabalharam no café, nas colheitas e nas plantações do café. Então, o Nordeste exportou gente e exportou cultura. E no meio dessa gente que a gente exportou essa música tão doce, tão maravilhosa, que a gente agora vai lutar para que entre nas programações das grandes emissoras do Sudeste, que a gente possa, uma cidade como Rio de Janeiro, que tem 3 milhões de nordestinos, uma cidade como São Paulo, que tem 6 milhões de nordestinos, a maior cidade nordestina fora do Nordeste. Você liga a programação das FMs, você não ouve o forró de raiz tocando. Você ouve nordestinos tocando. Você ouve um Fagner, ouve um Alceu Valença, você ouve um Zé Ramalho, você ouve uma Elba, mas você não está ouvindo ainda Marco Lucena. Você não está ouvindo o Xambinho do acordeon. Você não está ouvindo o Del Feliz. Você não está ouvindo. Eu posso passar o resto dessa hora todinha que nós temos aqui citando grandes artistas nordestinos que a mídia não está tocando. E tenho que falar. Então, nós precisamos transformar esse momento num momento que possa, inclusive, no início do nosso processo, nós fizemos aí há 2 anos atrás, antes da pandemia, um grande show na Feira de São Cristóvão, um show manifesto, e fizemos um fórum no Rio de Janeiro, onde todos os artistas, inclusive tivemos representantes do sistema de comunicação, onde as pessoas que representavam as grandes redes de televisão do Sudeste, inclusive TV Globo, se comprometeram. Primeiro mostraram que aqui no Nordeste a Rede Globo Nordeste sempre pauta, e que aí sempre tem uma trilha de novela que entra uma música ou outra. A gente fez os pleitos da gente que deveria entrar mais. O forró de raiz precisa tocar mais e os novos artistas precisam ser mostrados, porque o que se mostra é o que aconteceu há 50 anos atrás. Eu acho que esse momento vai ser um momento muito importante para discutir isso. Você acha que ainda tem muito preconceito com a música nordestina aqui no Sudeste? O que passa? O que é possível fazer para que essa música tão rica e tão boa e com tanto ritmo possa ser mais conhecida? O que fazer?
Regina, eu não acho nem que seja, eu acho que nós já quebramos quase todos os preconceitos. Não é nem questão de preconceito somente, é questão de desinformação. Porque eu acho que, a partir do momento que existe toda uma geração de artistas nordestinos de qualidade, que já estão chegando até numa faixa de idade madura, sem tocar no rádio, mesmo fazendo produções maravilhosas, é porque tem desinformação dentro das pessoas que formam as pautas. Eu não acho justo que um sistema de comunicação como a TV Globo, que produz novela, que produz conteúdo, que bota nos lares do Brasil, ao fundo, nas suas novelas, músicas, e o Nordeste é o maior mercado consumidor de música do Brasil, sempre foi. As gravadoras diziam, fulano estourou no Norte e Nordeste. Por quê? Porque, apesar de nós sermos uma região, nós éramos muito mais pobres antigamente, mas nós consumíamos essa matéria-prima, música em larga escala, ao ponto de os grandes sucessos musicais do Brasil, os grandes modismos, sempre vão daqui para lá. Só que teve um momento aí que a mídia parece que caducou. Porque se a gente... Eu moro no Rio de Janeiro, aí para ter um programa que toca música nordestina atual, de raiz, eu faço o programa. Eu apresento um programa diário no Rio, de 9 às 10 da manhã, no horário nobre do rádio, na Rádio Metropolitana 1090 AM, que vai virar FM agora no início do ano. E essa rádio é a rádio que quem quiser ouvir forró de raiz, mas é de raiz mesmo, não é esse subproduto do forró que eles tocam aí para a garotada encher o pife de cachaça e ficar mais alienada ainda. É música de qualidade, música que tem conteúdo, música que, como a gente pode ver, tem uma ligação com o que o seu Luiz Gonzaga fez, o que Dominguinhos fez, com o que Marinês fez, com o que o João do Vale fez. Existe uma sequência que está sendo quebrada. Eu estou aqui no Nordeste, além de vir receber o título de cidadão exuense, eu quero aproveitar e agradecer. Você está onde nesse momento? Você está onde? Nesse instante, estou em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sua cidade não é sua cidade natal? Eu nasci aqui em Mossoró. Eu nasci aqui, minha cidade é uma cidade grande, rica, poderosa. Mossoró foi uma cidade que... Eu saí daqui, ela era muito pequena, eu te falei que eu moro 44 anos aí. Quando eu saí, Mossoró tinha 70 mil habitantes, hoje tem 300 e tantos mil, não sei precisamente, porque não houve censo, mas 300 mil com certeza tem. É uma cidade que deu petróleo, é a maior produtora de petróleo em terra do Brasil, então as pessoas aqui cresceram muito em função desse achado, né, do nosso território. A cidade cresceu, evoluiu. Eu estou aqui num sistema de comunicação chamado PCM, que é uma das coisas mais bacanas e complexas aqui do Nordeste, que apoia o forró. E o que eu quero te dizer é que está faltando a gente aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, ter sistematicamente, nas grandes emissoras de rádio locais, música que atenda o interesse da população nordestina do Rio, ou São Paulo. São 3 milhões de nordestinos que, para ouvir os artistas novos da raiz nordestina, tem que ligar no programa. Porque se você ligar nas outras rádios, está tocando música de 50 anos atrás. Artistas bons, nordestinos, maravilhosos, mas são repetitivos. E a gente precisa renovar, assim como o samba também precisa renovar. Né? Nós tivemos uma renovação no samba, mas já tem muita gente nova querendo se mostrar e fica, parece que o sistema caduca e fica rodando no entorno de si mesmo e repetindo as mesmas coisas. Então, eu creio que esse momento, que é um momento importante de tombamento, vai servir para a gente, daqui para frente, discutir cada vez mais a renovação do forró nos veículos de comunicação do Brasil. Como falei, estou indo para o Exu, quero agradecer ao presidente da Câmara da cidade, o Jurandir Severo, que me deu esse título, disse que já é atrasado, porque eu venho segurando nessa raiz, sabe, Regina, eu trabalho muito pelo forró, pelo cordel, pela literatura popular do Brasil, pelas artes populares. Estou lançando um livro aqui chamado, vou lançar amanhã aqui na minha terra, Marcos Lucena na Corte do Rei Luís. É um livro, eu cheguei no Rio Menino, cheguei aí com 16 anos, eu estou fazendo 60 anos, são 44 anos de militância no Rio pela cultura nordestina, e eu convivi com todos os grandes nomes da música nordestina nos últimos 44 anos, e quando eu cheguei aí, ainda era vivo o seu Zé do Norte, que foi o homem que fez a trilha sonora do filme O Cangaceiro,
que ganhou Palma de Ouro como a melhor trilha sonora de filme de aventura em Cannes, em 53. A primeira música globalizada do Brasil foi a música nordestina no bojo do filme Cangaceiro, que ficou 5 anos em cartaz em Paris. Então, nossa música nordestina sempre foi, não sou eu que estou dizendo, é Luiz Gonzaga, sempre foi um caudal de energia que levou sempre o Brasil bem longe. O parceiro de Gonzagão, Humberto Teixeira, foi deputado federal, teve um mandato de deputado federal e usou o mandato dele para levar, aí não foi só o baião, não foi só a música nordestina, levar a música brasileira para a Europa. Hoje, se nós tocamos fora do Brasil, nós devemos a um nordestino, autor de Asa Branca, em parceria com Luiz Gonzaga, que empenhou seu dinheiro. Ele procurou Itamaraty, pedindo forças para ir divulgar a música nordestina lá fora. Ele queria ficar em Londres, chamar uma coletiva dos países europeus para conversar sobre música brasileira. Disseram que nenhum jornal iria se credenciar. Ele foi por conta própria, se instalou num belo hotel em Londres, contratou uma assessoria de imprensa e até dos Países Baixos vieram jornalistas conversar com ele. No outro dia, Humberto Teixeira era capa dos grandes jornais da Europa falando de música brasileira. Então é isso, eu estou aqui para isso. Se depender de mim, eu vou conversar com os filhos de Roberto Marinho, eu vou conversar com qualquer pessoa que possa abrir espaço na mídia brasileira para a gente mostrar um povo que tem muito o que dizer e que está mudo. Povo do forró de raiz. É isso aí, olha, o Walter Santos está dizendo que está fazendo um programa de forró em Pernambuco chamado Forró da Canhota. E a Josi Ferreira dizendo que as cidades nordestinas passaram a ser conhecidas de uns anos para cá. Nomes tão diferentes e tão ricos em cultura nacional. Mas, Luciana, me diz uma coisa. Quando foi que você ouviu Asa Branca pela primeira vez e quem é que estava cantando? Olha, a primeira vez que eu vi foi com o seu Luiz Gonzaga, aqui em Mossoró, no ano de 1968. Essa é uma história que eu abro o meu livro, Marco Lucena na Corte, contando ela. Nessa época era o estouro da Jovem Guarda, né? Eu nasci no último dia de 59 e em 1968 eu não tinha nem 9 anos, porque seria no final do ano ainda que eu iria completar. Aqui tinha uma campanha política e naquele tempo se podia botar artistas nos palanques. Era muito comum se colocar artistas de projeção nacional para atrair o público dos comícios. E meu avô não votava no... Olha a importância de Luiz Gonzaga. Eu fui criado por meu avô. Meu avô não votava naquele candidato que trouxe Luiz Gonzaga. Chegou para mim e disse, Marquinhos, nós vamos hoje no comício de fulano. Eu disse, mas vô, o senhor está aderindo a esse cabra? Ele disse, não, nós vamos lá ver o rei. Nós vamos ver uma pessoa muito importante para o Nordeste. Meu voto não é dele. E acho que o Luciano... Jovem Guarda, Adriano, Vanderlei Castor, tá? Eram os artistas que nós éramos praticamente obrigados a consumir. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele senhor, para mim era um veão, mas não era, o senhor Luiz tinha 40 e poucos anos, né, em 68, mas eu era menino, para mim, um cara com 40 e poucos anos era um velho. Eu vi aquele veão, com aquele chapéu bonito, com aquelas estrelas, aquele gibão fantasiado, cantando coisas que tocavam meu coração. Eu saí dali apaixonado e cheguei em casa dizendo, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem. E não teve jeito, foi isso mesmo. Isso era 68. Quando foi em 70, eu estava morando em Recife, onde eu fui fazer o primeiro ano ginasial lá, e eu morava numa praça importante ali no centro do Recife, Praça Maciel Pinheiro, que tinha um hotel chamado São Domingos, que os artistas ficavam. E um dia, da sacada lá de casa, eu vi seu Luiz saindo na portaria do hotel, desci as escadas correndo e fui pedir a benção a ele. Um rei, né? Eu vou ter que pedir a benção. Cheguei lá, eu fui muito bem tratado pelo seu Luiz, e ele disse, você é um menino muito inteligente, você é um menino guerreiro, né? Corajoso, né? Eu podia estar ocupado, mas vou parar para te ouvir. Eu falei, não, eu quero que o senhor me abençoe, porque eu tenho certeza que o senhor, me abençoando, eu vou ser muito feliz na vida, eu vou fazer muito sucesso. Aí ele disse assim, como os velhos nordestinos dizem, né? Deus te proteja, Deus te cubra de graças, Deus te dê muita saúde, sucesso e felicidade. Aí me deu aquele aperto e disse, você é filho de quem? Eu falei,
Eu sou filho de um poeta chamado Major Lucena, aqui do Rio Grande, ali do Rio Grande do Norte, mas estou estudando aqui. Ele disse, tu vai ser doutor, viu, menino? Aí eu já saí dali não querendo ser doutor, já não queria. Queria ser cantor, cantador. Terminei me formando, mas a minha vida inteira, tudo que aconteceu comigo, aconteceu porque eu canto. Eu me tornei o cantador dos quatro cantos, por ser itinerante, tanto ir atrás do público onde ele estiver, como diz Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está, mas, ao mesmo tempo, por cantar esse universo mágico nordestino e até latino-americano. Para ser o cantador dos quatro cantos, eu tenho que cantar o forró, tenho que cantar o shot, tenho que cantar o baião, tenho que cantar o chachado, tenho que cantar versos de cordel. E, graças a Deus, chegamos aqui com muita disposição para a luta e com a história já bastante respeitável. Ô, Lucena, conta para a gente essa história aí do cidadão exuense. Como é que foi isso? Eu tenho uma relação, né? Como eu tenho uma relação forte com o seu Luiz Gonzaga, eu também tenho com a cidade de Exu. Eu frequento a cidade de Exu desde pequeno, desde muito jovem. Para você ter uma ideia, o atual presidente da Câmara era garoto, quando eu também... Ele não sonhava nunca ser vereador, muito menos presidente da Câmara, e ele dizia para mim, quando eu for um dia político, aqui eu vou dar um título de cidadão para você pela sua defesa do Luiz Gonzaga e do nosso município. Aí eu achava que aquilo era uma brincadeira. E culminou, chegou ao ponto, e agora, né, eu estou lançando um disco, quando eu chegar em Exu vai ser lançado simbolicamente, chamado Cantador dos Quatro Cantos, que é esse meu codinome, que é produzido por Danielzinho Gonzaga, Daniel Gonzaga, que é filho de Gonzaguinha, neto de Gonzagão e bisneto de Januário. Estou lançando esse livro, Marcos e Lucena na Corte do Rei Luís, onde eu falo de Luiz Gonzaga, revelo alguns segredos da vida pessoal do seu Luiz, que não estão em nenhuma biografia dele, por eu ter tido essa proximidade com a família. Eu cheguei aqui, eu gravei com o Zé Gonzaga, irmão do Luiz, só não gravei com o seu Luiz, infelizmente. Seria o grande sonho da minha vida eu ter um fonograma gravado com o seu Luiz. Mas quando eu gravei em 1989, foi o ano que ele faleceu. Eu comecei a gravar o disco em 88, ele sai no início de 89, o seu Luiz já estava doentinho e faleceu nesse ano. Eu estava meio frustrado por não ter conseguido gravar com o seu Luiz, quando o irmão dele, o Zé Gonzaga, disse: você vai gravar com um filho de Januário, se você não gravou com o rei, vai gravar com o príncipe do Baião. E pagou um estúdio para que eu gravasse 2 músicas com ele, inclusive o grande clássico da carreira do irmão do Luiz, que é o Baile da Tartaruga. Então, assim, essa relação com Exu é muito antiga, é muito profunda e confluiu as coincidências cósmicas, talvez, essa vontade da gente de se expressar em nome da música nordestina de qualidade, no momento em que a música nordestina que toca aqui no Nordeste não é de qualidade. Nós temos um subproduto do forró tocando como se fosse forró. Músicas com uma literatura pobre, que não amarra a chuteira de nenhum grande artista nordestino que veio antes do que está tocando aqui. E olha que eu não discrimino nenhum tipo de música, eu sou músico, sou artista, eu sei a importância da música, mas eu sei a importância também de se passar grandes recados através da arte de cantar, a arte da poesia cantada. Então, e como eu já vivi bastante, vivi muito, eu tenho um instinto comparativo muito forte. A minha inteligência é muito comparativa. Como é que eu que ouvi Vozes da Seca, eu que ouvi Asa Branca, eu que ouvi o Shot das Meninas, eu ouvi a Cauã, eu ouvi a Triste Partida com Luiz Gonzaga, posso não comparar essa obra com o que muita gente hoje está achando que está vendo um disco voador e não está? Entendeu? Então, o que é que eu quero dizer? A juventude, eu estou aqui no Nordeste como se fosse um professor chamando os meninos. Eu fiz domingo uma coisa maravilhosa aqui. Eu passei o dia com artistas aqui da minha cidade, artistas com as cabeças muito abertas, debaixo de um pé de mangueira. Fizemos um negócio chamado mangarte, ou seja, arte debaixo de uma frondosa mangueira. Os meninos sentados, os jovens da cidade, cada um trazendo seu talento, cada um querendo mostrar. E muito maravilhoso quando se tratou da questão da música. Esse discurso que eu estou fazendo aqui, eu fiz para os meninos.
sendo aplaudido de pé, eles que estão muito nessa linguagem de internet, né? Passando a dizer, e você está na internet? Eu estou começando, porque eu não sou muito bom. Meus filhos da idade de vocês é que estão começando, fizeram um canalzinho para mim lá, Marco Luceno Oficial no YouTube, já tem um bocado de coisa nossa. Mas é isso, a gente hoje cumpre essa função, sabe? De didática, né? De pegar na mão dos meninos, né? Eu digo assim, eu sou o mais novo dos velhos, né? E eu sou o mais velho dos novos também. Sou mais velho dos novos e sou o mais novo dos velhos. Estou segurando na mão dos meninos, chamando eles para prestar atenção no passado, na história, para ele não se desvincular da nossa verdadeira realidade, que é a tentativa de se construir um país grande, um país que possa mostrar a sua cara verdadeira para o mundo. E a gente não vai mostrar um Brasil para o mundo cantando o mais respeito que eu tenho por qualquer tipo de música estrangeira que entra aqui, e curto, porque eu tenho o direito de gostar da música universal, mas eles, quando quiserem olhar para o Brasil, juro para você, que se eu chegar a mostrar para o americano um rock and roll, eles vão ter menos interesse do que se eu chegar mostrando o meu forró. Então, tem que ensinar isso para os meninos. Olha, é muito legal, porque essas coisas que vêm para a gente, mediaticamente, mas isso não é sua identidade. Isso é sua identidade cósmica, a identidade... Quando você for para os Estados Unidos, você já sabe cantar as músicas de lá. Mas aqui, meu irmão, aqui é nós. Aqui é Gonzagão, é Jacques do Pandeiro, é Zeca Pagodinho, é Maria Bethânia, é Caetano Veloso, é Gilberto Gil, e as novas gerações que precisam chegar. Porque a gente olha para a música brasileira que toca no rádio. Eu moro no Rio de Janeiro, eu ligo a programação de rádio no Rio de Janeiro, a música de qualidade, ela tem 50 anos. Você ouve Gil, Caetano, Maria Bethânia, aí teve uma renovação no samba, veio a geração do Zeca Pagodinho, né? E aí parou. Eu tenho certeza que nas comunidades do Rio tem um bocado de gente querendo se expressar que está muda. Nós temos um amigo aqui, eu quero falar dele, que é que me indicou para fazer essa entrevista contigo, né, que ganha o Grêmio do samba, e ele não toca sistematicamente no rádio do Rio de Janeiro. E ele é ótimo. E é ótimo, entendeu? E é um talento, eu considero hoje, eu quero até que você diga para o Brasil o nome, faça esse charme para o Brasil, esse grande artista. O Cláudio Jorge. Cláudio Jorge. Ele é maravilhoso. Fiz questão com esse Cláudio Jorge de muito tempo, eu trabalhei na Rádio Viva Rio, junto com o filho dele, o Gabriel Versiani, que é outro talento também, nós trabalhamos. Gabriel deve ser da minha faixa etária, talvez seja um pouquinho mais velho que ele. E conheci, através do Gabriel, eu conheci esse artista maravilhoso, que você pega a ficha técnica dos grandes shows, ele está lá tocando. Mas o Rio precisa prestar atenção em Cláudio Jorge. A programação de rádio do Rio tem que tocar Cláudio Jorge. Do mesmo jeito tem que tocar eu, e tem que tocar a minha geração. Isso aí. Olha só, tem alguém aqui, deixa eu ver, olha, dizendo o seguinte, YouTube. Marcos, toca no final Salvador Dalí. Eu sei que você está sem seu instrumento, mas é um pedido, então eu tenho que repassar para você. Eu canto a capela. Então, maravilhoso. Eu canto a capela. Eu quero dizer para os nossos ouvintes, aqueles que me conhecem, eu sou muito conhecido, né? Que esse tipo de live que a gente faz, assim, eu faço com o celular, eu não gosto de tocar, porque distorce muito a música. E uma coisa que é bonita pode ficar feia. E eu tenho muito essa coisa eu sou muito perfeccionista, entendeu? Então eu fiz questão de conversar, mas eu recito a letra do Salvador. É Salvador daqui, né? Que as pessoas chamam que é dali. Na verdade, é um trocadilho, ou um trocadilho, né? Eu brinco, o Nordeste tem uma coisa de duplo sentido. Aqui a gente usa muito essa coisa de dizer uma coisa querendo dizer outra. Mas se usa muito pejorativamente também, se usa muito como na linguagem popular, na sacanagem, para fazer um negócio picante. Eu resolvi fazer sério. Resolvi pegar o pintor Salvador Dalí, que é conhecido do planeta Terra inteiro, e brincar com o trocadilho do Salvador daqui, que somos nós. Eu criei um conceito. O conceito do Salvador daqui é você ver uma coisa errada e que você pode consertar e não ficar esperando que A, B ou C venha consertar. Você vai lá e mobiliza. Se você puder fazer sozinho, conserte. Se você não puder, chama outra pessoa, chama uma comunidade e conserta.
Isso vale, isso cria uma sinergia tão grande que a gente pode mudar o mundo, pode mudar o país. E primeiro mudar a nossa comunidade, a nossa rua, depois nossa cidade, depois nosso estado, nosso país e até o mundo. Então, essa música ela é muito mágica. O Jô Soares, quando ainda fazia o programa dele na Globo, ouviu essa música, não sei como nem aonde, porque a gente é muito alternativo, e me convidou para fazer o programa dele, e uma das grandes honras minhas é ter podido ir nesse programa que era a pauta mais difícil da televisão brasileira, e eu fui como convidado por causa dessa música. E eu costumo dizer, brincando com meus amigos, um dia o Salvador daqui vai ser uma das músicas mais tocadas do Brasil, porque o povo brasileiro precisa ouvir essa música. Eu fico Canta muito feliz. Pra gente aí. Também. Fala lá pra gente. Eu digo, numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção explodindo uma bomba de ódio e dividindo um povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o Salvador Dalí. Um ceguinho, num canto da feira, tocava rabeca, um som milenar. Num repente, a voz anasalada, as dores do mundo queria calar. A menina de roupa rasgada, o menino buchudo, o nariz a escorrer. O futuro estava abandonado, brigando com a morte, querendo viver. Eu confesso que me comovi. Essa cena eu nunca esqueci. E eu senti o desejo de ser o Salvador Dalí. Logo eu, que achava que a dor maior deste mundo era a dor da paixão, a dor de perder um amor, viver sem carinho, na solidão, quando vi nos barracos dos morros os sonhos desfeitos da população, retirantes e negros sofrendo e dividindo becos de um mesmo sertão, eu confesso que me comovi, que da minha tristeza eu sorri e eu senti o desejo de ser o Salvador daqui. Muito bom, muito bonito, muito bom mesmo. Tá, Regina, vou falar um pouco dessa música, da magia dela. Isso. Olha, eu tinha visto o filme de Che Guevara, aquele da motocicleta, quando ele sai com um dinheiro para comprar um presente para a namorada e no meio do caminho ele passa numa mina de cobre no Chile, aquele povo desgraçado, explorado, moído por aquele capitalismo troglodita, e ele deixa o dinheiro do presente para aquelas pessoas comprarem remédio e alimento. Tudo que me digo, tudo que me comoveu está ali. Eu tinha lido uma matéria sobre um músico em Sarajevo, na Guerra da Bósnia, onde num domingo onde tinha racionamento de guerra, tinha uma padaria com uma fila de pessoas para comprar aquele pão racionado, quando passa um avião e joga naquele quarteirão uma bomba que mata todas as pessoas que estavam na padaria. De frente a essa padaria tinha um músico na janela. Esse músico tocava violoncelo na orquestra de Sarajevo, nos tempos de paz. Quando ele viu aquela cena, aquele buraco, aquela cratera com as pessoas calcinadas pela bomba, as pessoas que 5 minutos antes estavam ali comprando pão no domingo, ele enlouqueceu, e a maneira dele fazer uma catarse, dele se resolver, foi buscar o instrumento dele dentro do armário, desceu e ficou ensandecido naquela cratera, tocando o Adágio de Albinoni, que é uma das músicas mais tristes do clássico, onde é... Quando chega a imprensa que cobre a guerra, vê aquele cara tocando ali, e filmaram ele se tornou uma celebridade no mundo. Hoje ele é conhecido como violoncelista de Sarajevo. Para mim, ele ficou equivalente àquele moço que parou os tanques na Praça da Paz Celestial, na China. Esse ninguém sabe quem foi, mas lá em Sarajevo sabe-se. Então, juntei essas coisas todas. Eu me lembrei que a Guernica de Picasso foi pintada exatamente no meio de uma guerra civil espanhola, essa coisa toda. E lembrei todos os momentos em que a guerra nefasta que dividia, separou. Quando eu digo dividindo o povo de uma nação, parece que eu estou falando de hoje no Brasil, mas eu estou falando da Espanha separada no tempo do Franco, né? Que o mundo continua em muitos lugares hoje com esse avanço da extrema-direita,
a gente continua usando as tecnologias modernas para separar as pessoas ao invés de unir. E separar da maneira mais mesquinha que existe, que é através da mentira. Hoje o Brasil está rachado, está dividido, porque um pedaço do Brasil acredita numa mentira e um outro pedaço mais consciente, mais evoluído, passa a ser visto por quem acreditou nessa mentira como se nós é que fôssemos os bestas, quando os bestas são eles. Então, a minha música, ela tem, dentro desse contexto atual, ela passa, já gravei ela há bastante tempo, mas ela passa a ser atualíssima, o Salvador daqui. E ela é um forró, ela é um baião, é uma música que tem a ver com essa evolução da música nordestina, que vem de Catulo da Paixão Cearense. Quando eu situo o Seu Luiz numa corte, eu digo que essa corte vinha se formando aos poucos. Quando Catulo da Paixão Cearense, há 100 anos atrás, lançou o Luar do Sertão, ele seduziu o sudeste do Brasil, através do Rio, que era a capital do país, com a música brejeira nordestina, né? Levando esse sentimento rural, e você vê uma lua no sertão, para o maior centro urbano do país na época, que era o Rio de Janeiro. Depois vem o Seu Zé do Norte, que bota o primeiro programa nordestino no Rio, na Rádio Transmissora do Brasil. Isso aí nos primórdios do rádio. O rádio no Brasil, a primeira transmissão radiofônica do Brasil é em 1922. Seu Zé, em 1930, já estava falando no rádio com sotaque nordestino. Foi Zé do Norte, ou seja, Alfredo Ricardo do Nascimento, que foi buscar Seu Luiz no Mangue, tocando na zona, no Baixo Meretrício, para botar uns trocados lá numa bacia para ele. Seu Zé do Norte foi buscar Seu Luiz para trazer numa rádio pela primeira vez. Então, esse fio de meada que a gente vai puxando, até chegar nesse livro que eu estou lançando e na nossa carreira e dos meus contemporâneos. Quando eu falo de mim, não pensem que eu sou cabotino, é porque eu preciso falar de mim e da minha geração. Se vocês forem na internet, no YouTube, tem um vídeo meu de 2003, eu inaugurando a Feira de São Cristóvão, cantando para 1 milhão de pessoas. Foi um dos maiores públicos que o Rio de Janeiro já teve num show popular. Nós inauguramos a Feira de São Cristóvão, tinha tanta gente ali no pátio do pavilhão, que no outro dia, 8 horas da manhã, ainda tinha carro tentando sair e não conseguia. O nó que deu de engarrafamento e de gente. E eu cantei e historicamente, eu disse, eu vou dar um grito aqui no meio desse evento. Eu disse, eu faço parte de uma geração que tem muito que falar, mas está muda. Então, eu estou aqui mais uma vez, aproveitando esse espaço mágico do seu programa, né, Estação Sabiá, para dar esse grito em nome da minha geração. Ouçam o que nós temos a dizer. Porque eu tenho uma cantiga desse disco novo meu, onde eu digo, eu escuto o que não quero e não posso me calar. Estou dando o meu recado, só falta o mundo escutar. Por isso, o que mais quero é encontrar o meu lugar. E meu lugar é ao lado da morena, numa cabana feita de fronte para o mar, uma jangada para singrar um mundo d'água, uma rede cheirosa para balançar, 2 coqueiros enfeitando meu quintal, uma viola para tocar ao luar. E acreditem, conseguindo tudo isso, eu conquistei o meu lugar. Praticamente, meu lugar está garantido. Mas eu quero o lugar da minha geração, dos meninos que estão como eu, desde os 15 anos fazendo música nordestina, já estamos chegando aos 60 e nós não fomos mostrados sistematicamente no Brasil. O Lucena, olha só, Abdias Nascimento Filho, dizendo, grande Lucena, me lembro quando cheguei da Europa, fiz logo um som com você no centro do Rio de Janeiro, em 1996. Não sei se pois é, o Abdias que tem um pai genial, que marcou, né, a nossa história. Quando eu digo retirantes e negros sofrendo e dividindo os becos do mesmo sertão, eu estou dizendo que o nordestino retirante das grandes cidades ocupa os mesmos espaços e tem as mesmas dificuldades dos nossos negros. Muita gente não gosta de chamar de negro, hoje se fala o povo preto, né? Mas eu sou da velha guarda, eu ainda chamo movimento negro. Tal. E quando eu digo retirantes e negros sofrendo e dividindo os becos do mesmo sertão, na minha música O Salvador daqui, eu digo que nós estamos juntos. Nós juntos vamos construir uma pátria sem preconceitos, uma pátria justa,
uma pátria onde a gente possa ser orgulho de ser brasileiro, independente de onde você nascer e da cor da sua pele. Ô, Lucena, você falou aí de muitos artistas bons, contemporâneos, que as pessoas não conhecem. Fala de alguns, apresenta aí para o pessoal aqui alguns desses bons artistas que ainda são desconhecidos. Vou falar alguns e eu não gosto de citar para não cometer injustiça, mas vou lembrar os que vierem nesse momento, rapidamente, à minha cabeça. Tá. Maciel Melo. Acabei de gravar no meu disco anterior uma cantiga com ele, que vocês conhecem aí no Rio, mas tocada pelo Fagner. Caboclo Sonhador. Foi título de um dos discos do Fagner, de muito sucesso. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu. Maciel Melo. Nós temos aqui um Del Feliz. Maciel é pernambucano. Del Feliz é baiano. Del Feliz tem já uma carreira internacional. Ele canta forró, porque tem uma cena forrozeira internacional. Hoje você tem forró em Paris. Eu mesmo, quando passar a pandemia, eu tenho um turnê para fazer na Europa, para cantar em Paris, para cantar em Marselha, para cantar na Holanda, para cantar em Londres, né? No Japão. Eu estou indo agora, no dia 13, eu estou participando de uma mesa redonda sobre forró na mídia, onde está vindo um forrozeiro que tem um programa em Nagoya, no Japão, com o maior sucesso. E ele vai participar da mesa junto com a gente. Então, tem uma cena forrozeira internacional formada, e aqui no Nordeste, da minha geração, eu posso citar o Del Feliz, eu já citei o Maciel Melo, eu posso citar aquele menino da chuva de honestidade, é o Flávio Leandro, que é um grande artista. Nós temos o Petrúcio Amorim. Nós tivemos um gênio que faleceu antes de chegar ao sucesso, e gravou alguns discos, e depois da morte dele, todas as suas músicas viraram sucesso, chama-se Acioli Neto. Se tivesse vivo, teria a minha idade. Ou seja, é uma geração muito poderosa. Nós temos aqui o Flávio José, que se tornou intérprete desses meninos, né? Muito conhecido aqui. Mesmo assim, o Flávio José não é conhecido aí, não toca no Rio de Janeiro, só no meu programa. Então, nós temos, de fato, fora... eu ficaria a tarde inteira, se eu fosse. Eu quero, simbolicamente, colocar aqui Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Acioli Neto, que já faleceu, Flávio Leandro, e eu e outras pessoas, né? Tem os meninos jovens, eu vou citar aqui, de Campina Grande, a banda Cactus, 3 jovens, os molequinhos, o mais velho tem 15 anos, cantando forró de qualidade. Tem um pai chamado Frank Amaral, que é um dos maiores divulgadores do forró do Nordeste, faz parte, ele preside o Fórum Nacional do Forró da cidade de Campina Grande. Onde você ouvir falar de forró, a Frank está dentro, divulgando os artistas novos. Então, são pessoas que a gente precisa tornar nacionais, até porque, se a gente não tornar, o Brasil é que está perdendo. O Brasil está perdendo não ouvindo a música do Acioli Neto, de Petrúcio Amorim, do Flávio Leandro, a minha música. O Salvador daqui, ela tinha que tocar em todas as emissoras grandes de rádio do Brasil. Onde tocasse Caetano, Gil, Zé Ramalho, Fagner, Belchior, tem que tocar Marco Lucena também. Porque a gente está dizendo, a gente está dando um recado. Eu não estou sendo cabotino, pelo amor de Deus, entendam isso. Eu estou dizendo que o Brasil precisa olhar para si. E outra coisa, o Nordeste é Brasil. Nordeste é Brasil. Então, o que é bom, o presidente Lula, em 2008, quando o Lula estava perto de terminar o seu mandato, eu era diretor cultural da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Naquele tempo, a gente lutava pelo tombamento do cordel. E nós lançamos um livro escrito por um autor do Rio Grande do Norte, chamado Crispiniano Neto, que hoje é secretário de Cultura do Estado aqui. A nossa governadora Fátima Bezerra colocou ele na Fundação José Augusto, que é a nossa Secretaria de Cultura. Crispiniano vinha coletando cordéis escritos sobre Lula. Lula, por ser nordestino, ele era decantado pelos cordelistas desde o início da sua aparição no mundo político. Tinha cordéis elogiosos, tinha cordéis de crítica. E o Crispiniano começou a juntar esses cordéis e propôs se fazer um livro, Lula na Literatura de Cordel. Na época, como diretor cultural da Academia de Cordel, eu tinha acabado de receber o presidente da Biblioteca do Congresso Nacional Americano, de Washington,
Eles vieram comprar todo o nosso acervo de cordel disponível. Eles compraram 15 mil títulos de cordel para levar para Washington, para criar uma cordelteca lá, porque eles entendem que a forma mais sublime de se estudar um povo não é somente lendo os etnólogos, os antropólogos, é se esse povo falar de si mesmo. E o cordel dá ao povo a possibilidade de falar na primeira pessoa. Se você lê os cordéis de Azulão, se você lê o Leandro Gomes de Barros, o João Martins de Ataíde, se você lê o Zé Pacheco, os grandes poetas cordelistas, você tem a história narrada do povo. E eles levaram esses cordéis tanto para a exposição pública quanto para pensar políticas públicas aqui para o Cone Sul. E eu pensei, poxa vida, nós temos uma forma de expressão tão mágica e tão subaproveitada pelo nosso país. E aí o Lula, ao longo da sua carreira, foi cantado e decantado em cordel, e o Crispiniano fez esse ajuntamento de cordéis, mostrou a ideia para o presidente, ele disse, faça o livro, mas não coloque só cordel elogioso, eu não quero um livro chapa branca. Lula é o cara, né? Disse, eu quero um livro que fale de mim, mas quero as críticas também. O Crispiniano condensou o livro, fez o livro, botou os cordéis elogiosos. Uma coisa que a gente percebeu, quem falava mal de Lula escrevia mal. Eu não era um bom cordelista, não era da raiz, não era do povão. Essa aqui é a verdade. E aí lançamos esse livro aí no Rio de Janeiro. E eu fiz o prefácio. No prefácio, eu cito uma quadra. O cordel tem um poder de síntese muito grande. Nós trabalhamos com a quadra, com o quadrão, com a cestilha, com a setilha, com o martelo galopado, com o galopa beira-mar, né? Com muitas formas de expressão poética. E eu resolvi simbolizar o Lula, naquele momento, com uma quadrinha de um poeta chamado Jerônimo Guimarães, um poeta cigano, que deixou a seguinte quadra. Até nas flores se vê a diferença da sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Então, eu acho que nós fomos profundamente sortudos aqui no Nordeste, por termos sido durante muito tempo abandonados, porque nós criamos no entorno das nossas dificuldades a possibilidade de nos superarmos, muitas vezes através da possibilidade de rir de nós mesmos, e por isso nós criamos uma música poderosa, uma expressão literária poderosa, um teatro poderoso. Não é à toa que um grande Ariano Suassuna é daqui, não é à toa que a maioria dos grandes cantores do Nordeste, isso vai de João Gilberto, que é o criador da Bossa Nova, a Gonzagão, né? É daqui, do Nordeste. E eu fico muito feliz de ser o retirante mais feliz do mundo, porque migrei também para a cidade mais mágica desse país, que é o Rio de Janeiro, que é uma cidade que aceita. O Rio de Janeiro transpôs o portal da Feira de São Cristóvão, ajudando a gente numa luta heróica lá atrás, que queria transformar o pavilhão de São Cristóvão, queriam fazer um shopping ali dentro, mais um shopping no Rio. Nós levantamos uma luta para aquele shopping, para que esse shopping não saísse, e a feira era no entorno, nós conseguimos colocar para dentro, graças à população carioca, que entende a importância desses 3 milhões de nordestinos que compõem o Rio e o Grande Rio, que misturou-se com o povo do Rio de Janeiro, irmanou-se para fazer essa cidade ter hoje a cara que ela tem. Uma cidade mágica, uma cidade rica, poderosa, que mostra para o mundo uma amálgama de um povo guerreiro que foi aí buscar por dias melhores, encontrou um povo guerreiro que se abraçou conosco. E eu digo para você, moro há 44 anos no Rio, sou cidadão carioca, cidadão fluminense, e meu coração é mesmo carioca nordestino. Muito bem, Lucena. Eu fico envaidecida por ser aqui do Rio de Janeiro. E você falar isso, e realmente é uma cidade, nesse aspecto, claro, bem democrática, que aceita, né, os irmãos de outras partes do Brasil. Olha só, Roberto Silva está dizendo, literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso, ou simplesmente cordel, um gênero literário popular escrito frequentemente
na forma rimada. Foi bem interessante você falar de cordel. Eu ia te perguntar sobre cordel e também na sua família. Você conheceu cordel desde pequeno, né? E aí o Renato está dizendo, eu adoro poesia de cordel, e dizendo que cordel é extremamente complexo e sofisticado. Dá tempo ainda da gente falar um pouquinho do cordel, se você quiser, das origens e tal, mas eu queria também que você dissesse para a gente onde é que a gente pode encontrar o seu livro que você está lançando, que editora e onde se pode encontrar. Já tem muita gente aqui interessada. Olha, a princípio, nesse momento, o melhor local para você que está me vendo aqui pelas redes sociais é você comprar nas plataformas streams. Pode comprar no Amazon. Baixa aí o livro, Marco Lucena na Porto Rei Luiz. Eu tenho outro livro chamado Sociedade... Qual é a editora, Marco? Qual é a editora, Lucena? Essa é a editora Queima Bucha, daqui de Mossoró, esse livro. Agora, eu tenho um outro livro da editora Europa, que é do Rio de Janeiro. Sociedade Planetária, Mundo Natural e a Competitividade Fraterna. Também é um livro, do ponto de vista do momento político que nós vivemos, esse livro ele traz, como eu diria para vocês, um antídoto para o que a gente está, o veneno que inocularam na gente, porque é um livro que quer unir, que quer juntar as pessoas, os brasileiros, num projeto de união, num projeto de construção, num projeto de engrandecimento do nosso povo, e não um projeto de separação, não um projeto de desunião, não um projeto de nós contra eles, como estão tentando fazer hoje no Brasil. Quanto ao cordel, ainda dá um tempinho, o cordel, você sabe que ele é originário na Europa. Lá o cordel se fazia, na Idade Média já se fazia, na Inglaterra era chepuk, na França era literatura de comportagem, na Espanha era pliego sueltos, em Portugal era literatura de cordel mesmo, que é vendido naquelas cordinhas. Não tinha esse formato que nós usamos aqui, né? Esse formato de livrinho, isso foi criado por Leandro Gomes de Barros, o pai, o rei da literatura de cordel no Brasil. Ele dobrou uma folha ofício, né? 2 vezes. Quando você corta, tem um livrinho de 8 páginas. Geralmente, o livrinho de cordel, ou folheto, ou romanço, como se chamava aqui quando era menino, ele tem múltiplos de 4. O cordel noticioso tem 8 folhas. Tem uma folha ofício dobrada 2 vezes. Os cordéis que contam histórias, narram, como se fosse novela, podem ter 32, 64 páginas, podem inclusive ter sequência como a novela. Quando eu era menino, eu li os clássicos da literatura universal sem saber que estava lendo, porque eu me alfabetizei muito cedo e eu lia os cordéis comprados na feira pelo meu avô para os trabalhadores da nossa casa. Meu avô tinha uma pequena indústria aqui em Mossoró de bibelôs, de bonecos, né, de enfeites, de gesso, e o povo que trabalhava lá trabalhava me ouvindo recitar cordel, e eu li o Conde de Monte Cristo sem saber que estava lendo o Conde de Monte Cristo. Eu estava lendo o Romance do Sentenciado, um cordel feito a partir da história desse clássico da literatura francesa. Depois, quando eu fui estudar, eu sou jornalista, eu fui descobrir que aquele cordel que eu lia era a história do Alexandre Dumas, grande escritor francês. Eu li Cervantes em cordel, e eu acho que o Brasil precisa olhar para si mesmo, se enriquecer. E depois, quando eu era diretor cultural, eu recebi uma comissão de chineses da Câmara Brasil-China de Comércio, que me trouxeram uma repentista da China. Ela veio, de repente, para nós, com um tradutor, veio para a academia mostrar o cordel da China. E o repente, que é a forma oral do cordel, o cordel é a forma literária. As modalidades, de repente, são as mesmas que a gente pode usar no cordel. E a tradução era a mesma coisa. Ela chegou com um instrumento chamado quipa, seria a viola dela ou deles, fez a saudação ao dono da casa, glosou motes, ou seja, a gente dava o mote, fale disso, ela falava. Então, é uma coisa muito universal, porque, na verdade, antigamente, quem passava as notícias eram os cantadores. E eu sou da raiz mais profunda dos trovadores antigos. Zé Ramalho é um exemplo disso. São cantores que cantam quase falando, né, e passando um recado poderoso. Vocês que fazem parte dessa massa,
Eu digo, eu senti o desejo de ser o salvador daqui. A gente tem essa genealogia, a mesma, e nós vamos, cada um cantador que aparece e se expressa, colocando um elo nessa corrente da evolução dessa música muito antiga, que no Brasil ganhou características próprias, especialmente aqui no Nordeste. Isso aí, olha só, a gente tem ainda uns 4 minutinhos. Queria que você dissesse para a gente, Lucena, o que você espera daqui para frente. A gente está num momento, você sabe, que a cultura brasileira tem sido muito desprezada por esse governo, e eu não sei qual é a sua expectativa daqui para frente, mas eu queria saber o que se faz na cultura para resistir a esses ataques. Bem, primeiro a gente tem que continuar produzindo cultura, mesmo que não se tenha apoio oficial nenhum, ou que tenha muito pouco, né? Agora, do ponto de vista político, nós temos que mudar a direção do país. Aí temos eleição no ano que vem. Acho que a classe artística, a mais consciente, já está trabalhando no sentido de o que for possível ser feito, do ponto de vista do convencimento, do ponto de vista de usarmos o nosso talento de persuadir para mostrar às pessoas que não estão enxergando que esse governo é nefasto para o Brasil, a gente apontar o caminho, apontar um novo caminho. O Brasil precisa retomar o caminho do desenvolvimento com justiça social. E a arte, a cultura, precisa ser valorizada. Todo governo autoritário, todo governo autocrático, como é o caso do governo Bolsonaro, trabalha na destruição da cultura, isso a gente sabe, isso é histórico. Então, qualquer governo que trabalhe para impedir que eu me expresse como artista e que a minha raiz cultural não seja importante, ele é meu inimigo. Eu vou trabalhar para que... O Geraldo Vandré canta numa cantiga muito bonita, que eu cantei para os meninos aqui de Mossoró, nesse final de semana, debaixo da mangueira. Ele disse, fica mal com Deus quem não sabe dar. Fica mal comigo quem não sabe amar. Pelo meu caminho eu vou como quem vai chegar. Quem quiser comigo ir, tem que ser do amor, tem que ter para dar. Cabra que não tem valor, gente que não sabe dar. Deus que se descuide dele. Um jeito a gente ajeita dele se acabar. Fica mal com Deus quem não sabe dar. Fica mal comigo quem não sabe amar. Fico até emocionada, Lucena. Também, emocionado também. Muito bom. Olha só, e o Roberto Silva está dizendo obrigada, Marcos, por essa aula e história do país. Eu digo a mesma coisa. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter dado essa aula aqui para a gente. E você sabe tudo realmente tudo de música nordestina, de cultura nordestina. E queria saber como é que a gente faz, né, para ouvir mais, para poder chegar mais perto, porque é difícil, né? Principalmente essa geração mais nova, é difícil da gente ter acesso. Mas é preciso, talvez, né? Você é uma pessoa que faz isso, né? Que tenta trazer, e de repente alguém aqui sugeriu uma rádio da Feira de São Cristóvão para irradiar dali e trazer essa geração mais nova para o conhecimento de todo mundo, né? Eu vou cada vez mais, prometo para as pessoas que estão ouvindo aqui, eu quero juntar-me cada vez mais com pessoas que pensem como eu penso, para que a gente possa transformar essa sinergia numa força capaz de atingir o país inteiro. Não tenha dúvida, somos nós que vamos fazer. A nossa geração tem uma contribuição muito grande a dar nas transformações que precisam ser feitas nesse país. Quanto a mim, meu nome é Marcos com U, como se escreve em latim, e o Lucena tem um diferencial, ele tem um N a mais. Lucennna. Se vocês forem nas redes sociais, colocarem em qualquer site de busca, Marcos com U, Lucena com 2 N, buscar, vocês vão encontrar muita coisa, porque a gente atua muito, e mesmo eu não sabendo lidar com as redes sociais, existem muitas pessoas conscientes no Brasil que pegam as minhas falas, pegam as minhas músicas e saem espalhando. Nunca tinha usado as redes sociais, meu filho disse, papai, tem tanta coisa do senhor nas redes sociais que está na hora de criar um canalzinho para a gente começar a trazer essas coisas de lá e colocar no seu. E ele fundou um canal, tem 1 mês e pouco, tem 1.000 e poucas pessoas me seguindo lá. Vamos aumentar, é Marcos Lucena Oficial. Tem muita coisa bacana lá.
Isso aí, todo mundo, a gente vai te procurar, tenho certeza que muita gente aqui vai te procurar, e vamos continuar na luta, seguindo na luta, e mais gente aqui agradecendo pela aula. A gente não tem mais tempo, alguém perguntou para você falar de cantador de mote, mas isso fica para uma próxima vez, e você vai vir aqui de novo para conversar com a gente sobre cultura nordestina, que é muito importante, fundamental para o Brasil. Muito obrigada, Lucena, muito obrigada mesmo, obrigada a todos aqui. Estamos juntos. Obrigado. E até a próxima. Beijo grande. Beijo, Regina.